Galera do nono ano, professor Vanks na área, para efetuar a correção de sua prova de Química. Primeira questão da sua prova diz o seguinte: considere um elemento químico cujo número atômico é Z igual a 84. Com auxílio de sua tabela periódica, indique a alternativa correta. Z é o número atômico. Você deve lembrar que a nossa tabela periódica, ela segue a ordem crescente de números atômicos. Então, ele traz lá para a gente o Z igual a 84. Conforme o que eu tinha orientado você, estas questões você poderia fazer uso de sua tabela periódica. Com o auxílio de sua tabela, você poderia efetuar as resoluções. Trouxemos uma aqui para que você acompanhasse. Como é que eu deveria fazer para identificar esse número? O número 84, o que é que você vai fazer aqui? Você vai lá na tabela e procura o número atômico de número 84, que é esse aqui, ó. Esse elemento químico é o polônio. Eu posso afirmar, primeiro, olhe para a linha que ele está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está na sexta linha, portanto, ele está no sexto período. E a sua família, Vanks? A sua família, a numeração está ali, é a família 16. Ele está à direita da tabela. Mais uma informação importante, esse é um elemento representativo. Os elementos representativos, via de regra, terminam em subníveis S ou P. Na tabela, os representativos estão nas extremidades, do lado direito ou do lado esquerdo. Então, vamos lá. Letra A, ele diz, o elemento é o flúor? Não, é o polônio. Letra B, a família, o grupo desse elemento é a família 18? Também não, é a família 16. Estamos diante de um elemento de transição externa. Não, nós estamos diante de um elemento representativo. Esse elemento possui 5 níveis de energia. Se ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período, quem está no sexto período tem 6 níveis de energia. KLMNOP. Então, isso aqui também está errado, ele teria 6. Por eliminação, a nossa resposta, amigos, era a letra E. O elemento citado faz parte do sexto período, certo? E a sua família é a família 16. Ok, resposta da número 1, letra E. Questão de número 2. Com auxílio de sua tabela periódica, indique dentre os elementos a seguir a alternativa que todos os elementos são representativos. Bom, para efeito de identificação, eu vou colocar aqui uma tabela periódica para que você possa relembrar comigo como é que deve proceder. Na tabela periódica, representativos são os elementos que estão aqui do lado esquerdo, estão aqui do lado direito. Aqui no miolo da tabela você tem os de transição externa. E aqui embaixo, os lantanídeos e os actinídeos, você tem os de transição interna. Então, ele quer que você pegue todos representativos. Vamos lá. Berílio é representativo? Sim. O ferro é representativo, o flúor é representativo? Também, está aqui, ó. O oxigênio é representativo? Sim, também. O mercúrio é representativo? O mercúrio, Hg, ele está onde? Vamos procurar o mercúrio, ele está aqui. Não, mercúrio é transição externa. E o ferro? Também não, o ferro também seria transição externa. Então, a letra A não serve. Vejamos a letra B. Sódio é representativo? Sim. Bromo é representativo? Sim. Magnésio é representativo? Sim. Cálcio é representativo? Sim. Ouro é representativo? AU? Cadê o ouro? Está aqui. Não, ele é transição externa. Nossa, então tem que ser todo mundo? Tem. Letra C, PT, platina. Platina é transição externa, está aqui. Ouro, acabei de comentar. Cobalto, o cobalto, como já tem 2 aqui que não serve, platina e ouro, eu não vou procurar os demais, tá? Eu quero que só sejam representativos. Vamos aqui na letra D. Estrôncio, eu vou apagar esses que eu acabei de marcar, para a gente poder analisar os demais, tá? Quem é estrôncio, Vanks? No jogo do bicho, estrôncio é um elemento químico, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui. O estrôncio está aqui, ó, da família 2A, representativo. O lítio está aqui, da família 1A, também representativo. O potássio, também representativo. O enxofre, também representativo. E o iodo
também representativo. Nessa questão de número 2, os amigos deveriam marcar a letra D. Eles são todos elementos representativos. Na questão de número 3, fazendo uso do diagrama de Linus Pauling e de sua tabela periódica, indique a família e o período, respectivamente, do elemento químico cujo número atômico é 27. Pega a tabela periódica, a ordem crescente dos números atômicos, eu vou trazer a minha aqui, você acompanha na sua. Elemento químico cujo número atômico é 27, vai ser quem? Esse aqui, ó. Cobalto. Vanx, qual é a família dele? Família 9. Família 9. Vanx, qual é o período que ele se encontra? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Quarto período. Procure uma alternativa onde você encontre cobalto como quarto período e família 9. Resposta, amigos, é a letra B. A questão de número 4, ele nos traz dois elementos, o número atômico 29 e o número atômico 47. A respeito desses dois elementos, ele dá algumas alternativas. Mais uma vez, eu vou buscar a tabela periódica como sendo a minha referência. Vou localizar o 29. 29 é bem aqui, ó. O 29 é o cobre. Ele está em qual período, Vanx? Ele está no quarto período. Qual é a família dele? O cobre é do quarto período e a família é a família 11. E o 47, quem é o 47? Amigos, o 47, vamos procurar. Está logo embaixo dele aqui, ó. É a prata. A prata estará no quinto período. E a família? Família é a mesma. Eles são da mesma família, família 11. Bom, então vamos analisar. São elementos representativos. Meus queridos amigos, quem está aqui dentro é transição externa. Estão localizados no mesmo período? Não, um está no quarto e o outro está no quinto. Apresentam propriedades químicas semelhantes por serem no mesmo grupo ou família. Quem apresenta propriedades químicas semelhantes são aqueles que fazem parte do mesmo grupo ou família. Ambos fazem parte da família 11, então a questão de número 4, a letra C, seria a opção correta. Questão de número 5, metais alcalinos. Quem são os metais alcalinos? Vanx, quem são eles? Família 1. É a primeira coluna da sua tabela periódica, que traz a composição dos elementos, tá? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Você vai encontrar o hidrogênio lá junto com eles, mas o hidrogênio não faz parte da família dos metais alcalinos. Os metais alcalinos constituem uma das 18 famílias ou grupos da tabela. Recebe esse nome por reagirem facilmente com a água, formando substâncias alcalinas como os hidróxidos. Dentre as alternativas abaixo, indica aquela que agrupa somente elementos pertencentes a essa família. Vamos lá na tabela? Onde é que são os metais alcalinos, Max? Os metais alcalinos estão aqui, ó. Família 1. Hidrogênio não faz parte, tá, pessoal? Somente lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, a alternativa A, potássio faz parte? Sim. Césio? Também. Frâncio? Também. Sódio? Também. De cara, a questão de número 5 nos dá o privilégio de marcar já a alternativa A, para não ter que procurar mais. Questão de número 6. Existem várias propriedades periódicas que definem comportamentos dos elementos químicos. Dentre as propriedades, uma descreve a distância do núcleo até o elétron mais externo de seus níveis eletrônicos e é conhecida como raio atômico, nada mais do que o tamanho do átomo. A respeito dessa propriedade, indique a alternativa. Vamos lembrar o que a gente estudou. Raio atômico é a propriedade que cresce dentro da tabela periódica da direita para a esquerda. E dentro das famílias ou grupos, ela cresce de cima para baixo. Para você lembrar, eu trouxe um desenho. Veja, o nosso raio atômico, ele cresce como? Da direita para a esquerda e de cima para baixo. O elemento de maior raio atômico, o de maior dimensão, esse que está bem aqui, o frâncio. Então vamos lá. Dentro dos períodos, essa propriedade cresce da esquerda para a direita. Não, amigos, é da direita para a esquerda. Nas famílias ou grupos, o raio cresce de baixo para cima. Não, é de cima para baixo. C. O elemento químico de maior raio atômico é o frâncio. Sim, essa é a resposta. Frâncio é o maior.
porque ele está mais à esquerda e mais para baixo. Questão de número 7. Dentre os elementos que apresentam maior eletropositividade, vamos lembrar dessa propriedade, existe a eletropositividade e a eletronegatividade. Eletropositivos são os elementos que têm a tendência natural de doar elétrons. Eletronegatividade são os elementos que têm a característica de receber elétrons. Franks, onde é que estão os eletropositivos? Via de regra, amigos, a eletropositividade cresce com relação ao seu tamanho. Átomos maiores são bons doadores, então eles estão do lado esquerdo, exatamente do lado esquerdo. E dentro das famílias? Para baixo. Então veja aqui o desenho. Eletropositividade, eu vou ter o quê? A eletropositividade, eu vou ter uma propriedade crescendo da direita para a esquerda e de cima para baixo. Você deve ter percebido que eletropositividade e raio atômico têm o mesmo comportamento. Quem é mais eletropositivo? É a família que estiver mais à esquerda. Quem é essa família? É a família 1. Quem é a família 1? Metais alcalinos. Vanks, eu tirei, foi um 10 nessa prova. Que bom. Resposta à questão número 7, letra A. Questão de número 8. Com relação às propriedades periódicas, aqui tem um S, é correto afirmar. Raio atômico na tabela periódica cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. A energia de ionização cresce da esquerda para a direita e de cima para baixo. Átomos doadores de elétrons, via de regra, são átomos de pequeno raio. Elementos de grande eletropositividade possuem grande raio e elementos com grande eletronegatividade estão à esquerda. Para que a gente possa fazer uma questão envolvendo as propriedades tudo junto, a sugestão que eu lhe dou é que você desenhe, que você relembre o comportamento de cada um no tocante às suas propriedades periódicas. Veja o que eu coloquei aqui para você. Quem cresce para o lado esquerdo, dentro das famílias, cresce de cima para baixo. Quem cresce para o lado direito, dentro das famílias, cresce para cima. Então, as propriedades que foram citadas aqui no exercício. Raio atômico, tamanho do átomo, para a esquerda e para baixo. Eletropositividade, capacidade de doar elétron, para a esquerda e para baixo. Energia de ionização. Os elementos que vão ganhar elétrons, eles estão do lado direito da tabela e para cima. Tendência de receber elétrons para a direita, tendência de doar elétrons para a esquerda. Então, se você lembra de montar essa estrutura, você consegue fazer. Vejamos. Raio atômico cresce da esquerda para a direita? Não, é da direita para a esquerda. A energia de ionização cresce da esquerda para a direita e de cima para baixo. É da esquerda para a direita, mas não é de cima para baixo, não. É de baixo para cima. Os átomos doadores de elétrons, quem é doador? Doador são esses aqui, ó. Eletronegatividade é doar, eletronegatividade é receber. Eletropositivo, doa. Eletronegativo, recebe. Recebe o quê? Elétrons. Átomos doadores de elétrons, via de regra, são de pequeno raio. Não. Os doadores são átomos grandes, eles estão à esquerda da tabela. Elementos de grande eletropositividade, certo? Possuem grande raio. Exatamente. Os eletropositivos crescem com o mesmo comportamento dos raios atômicos. Essa é a minha resposta. Questão 8, letra D. Quem tem grande eletropositividade possui grande raio atômico. Questão de número 9. A tabela periódica atual está disposta em ordem crescente de massas. Opa, o que é que você acha? Na atual tabela encontramos 7 períodos e 18 famílias. E aí? Os períodos reúnem elementos químicos de propriedades químicas semelhantes. Dentro dos grupos temos elementos que possuem o mesmo número de energia. A atual tabela, aqui está em duplicidade a palavra atual, já vou até tirá-la, não possui relação com a quantidade de elétrons. Vamos dar uma olhada na tabela? Vamos lá. Deixa eu eliminar essa palavra, que ela ficou em duplicidade. Vamos por partes. Vamos lá na letra A. A tabela periódica atual está disposta em ordem crescente de massas. Errado. A atual tabela periódica é em função dos seus números atômicos. Ordem crescente de números atômicos. Veja, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que são esses números? Os números atômicos. Letra B. Na tabela nós encontramos 7 períodos e 18 famílias. 7 períodos e 18 famílias. Tá certo. Temos 7 períodos e 18 famílias. Vamos ver as outras?
Os períodos reúnem elementos químicos de propriedades químicas semelhantes. Não, são as famílias que fazem isso. Famílias ou grupos. Dentro dos grupos temos elementos que possuem o mesmo número de níveis. Não, dentro dos grupos temos elementos químicos de propriedades semelhantes. A atual tabela não possui relação com a quantidade de elétrons. Possui. Acabamos de citar que os elementos químicos são distribuídos em ordem crescente de números atômicos. A questão de número 9, facílima, questão letra B de bola. E para fecharmos, muitos foram os modelos atômicos apresentados ao longo da história. Depois de muitas tentativas, esse cientista organizou os elementos em ordem crescente de número atômico, permaneceu com a organização em colunas horizontais e verticais, mas posicionou os elementos de mesmas características nas mesmas colunas. Estamos referindo a quem? Nós tivemos trabalhos de Jean-Courtois, de Newland, de Dobereinen, de Mendeleev. Este foi muito importante, mas quem deu uma organizada em todos esses trabalhos que eu acabei de citar e que trouxe a composição atual da tabela periódica foi o cientista Moseley, porque até então os outros tinham feito tudo em cima de em massas atômicas, e o Moseley olhou e organizou em função de quem? Tudo organizado em função de seus números atômicos, aproveitou o trabalho do Mendeleev em ordem crescente, tá? E dentro das colunas, que são os grupos, ele deixou os elementos com características semelhantes. Resposta à questão número 10, letra E. Bem, amigos, nós acabamos de conferir sua resposta, sua prova de Química. Eu espero que você tenha tirado uma boa nota. Lembrando que amanhã nós temos avaliações de Física e é hora de estudar para as outras provas. Um grande abraço.